Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1051 do STF. Informativo que tem decisões de grande importância, apesar de não ser um informativo tão grande. Então, antes de começar, fica aquele convite para você que vem sempre aqui, mas ainda não nos segue, ainda não ativou esse sininho, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube. Não deixe também de compartilhar com os amigos, recomende para os seus amigos caso você esteja gostando. Ajuda esse canal a crescer para a gente poder ter como continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E também para finalizar, aquele convite para você que ainda não nos segue no Instagram, @legislação_integrada. Segue a gente lá que também temos novidades diárias. Então vamos começar. O primeiro julgado do dia foi inserido na Constituição Federal, mais especificamente lá no artigo 58, parágrafo 2º, e o destaque ficou da seguinte forma: é constitucional a previsão regimental de rito de urgência para proposições que tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, descabendo ao Poder Judiciário examinar concretamente as razões que justificam a sua adoção. Meus amigos, o Partido Verde propôs um ADI pedindo que o STF desse uma interpretação conforme a Constituição aos artigos 153 e 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e ao artigo 336 do Regimento Interno do Senado Federal. Esses dispositivos regulamentam a tramitação com urgência de projetos de lei e eles elencam as hipóteses taxativas em que essa solicitação pode ser realizada. E aí, o que o Partido Verde alega? Ele diz que esses dispositivos até permitem uma interpretação que é de acordo com os ditames constitucionais, mas que na prática eles têm sido adotados de uma forma desarrazoada, desmedida, o que não deixa de ser uma verdade. Então, na prática, por diversas vezes tem se dado tramitação de urgência a leis, a projetos de leis que não deveriam ser discutidos de forma urgente, e isso acaba, de fato, tirando o amplo debate através de comissões, tirando a ampla participação, não só dos membros da Casa Legislativa, mas também da sociedade civil como um todo, causando um verdadeiro déficit democrático no debate desses projetos de lei. E aí essa ADI foi julgada improcedente pelo STF, porque o STF entendeu que, na verdade, esse assunto é interna corporis. Então não seria possível o STF adentrar nesse tipo de situação para delimitar o que seria urgente e o que não seria urgente, já que essa determinação do que é urgente ou não leva em consideração critérios também políticos, ou muito mais políticos, inclusive. Então não seria possível ao STF entrar dessa forma em questões internas das casas legislativas. Portanto, a ADI foi julgada improcedente. O próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal, e especificamente lá no artigo 246 da Constituição. E o destaque ficou assim: a medida provisória 144 de 2003, convertida em lei 10848 de 2004, que dispõe sobre a comercialização de energia elétrica, não viola o artigo 246 da Constituição Federal. E aí o que diz esse artigo 246? Que é vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio da emenda promulgada em 1º de maio de 95, até a promulgação desta emenda. Então, esse artigo 246 da Constituição Federal traz uma verdadeira limitação legislativa com a impossibilidade de edição de medidas provisórias para a regulamentação do artigo da Constituição que foi alterado pela emenda 6 de 95. E aí, qual foi essa alteração? Na verdade, essa alteração feita pela emenda 6 de 95 foi tão somente a substituição da expressão empresa brasileira
de capital nacional pela expressão empresa constituída sobre as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país. Ou seja, mesmo antes dessa emenda, o setor elétrico já estava aberto ao capital privado. O que houve foi apenas uma ampliação das empresas que poderiam receber algum tipo de autorização ou concessão para explorar o serviço. Antes eram apenas empresas brasileiras de capital nacional e agora passaram a ser empresas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede e administração no país. E a MP 144 de 2003, por sua vez, ela que foi convertida na Lei 10848 de 2004, ela dispõe sobre a comercialização de energia elétrica. E ela não viola o artigo 246 da Constituição Federal, porque, na verdade, ela não se destina a dar eficácia a essa modificação que foi introduzida pela Emenda Constitucional 6 de 95, mas ela se destina, na verdade, a regulamentar o regime de prestação de serviços públicos no setor elétrico, o que já era possível mesmo antes da Emenda Constitucional 6 de 95. Portanto, não houve nessa lei, que foi decorrente de uma conversão de medida provisória, a intenção de dar qualquer eficácia a essa introdução, a essa modificação, introduzida pela Emenda Constitucional 6 de 95, não sendo, portanto, a MP 144 inconstitucional. O próximo julgado do dia foi inserido lá no artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal, e o destaque ficou assim: a liberdade de expressão existe para as manifestações de opiniões contrárias, jocosas, satíricas e até mesmo errôneas, mas não para opiniões criminosas, discurso de ódio ou atentados contra o Estado democrático de direito e a democracia. Aqui foi, meus amigos, uma decisão na Ação Penal 1044, que é aquela ação penal em que o STF condenou o deputado Daniel Silveira. Deputado este que proferiu ataques diretos e claros não só ao Supremo Tribunal Federal como instituição, mas também aos membros da corte, inclusive com ameaças, enfim, coisas bem complicadas e que você pode, inclusive, procurar no YouTube os vídeos em que ele proferiu essas ameaças diretas a membros do STF. E aí o STF, como ele já vinha decidido há muito tempo, enfim, nenhuma novidade, ele trouxe o ponto de que a liberdade de opinião existe, ela pode, inclusive, ela está cobertada, por opiniões chocosas, satíricas, até mesmo errôneas em alguns momentos. Então, o indivíduo ele pode perfeitamente dizer que a Terra é plana, por exemplo. A Terra é plana, é uma liberdade de opinião dele sobre o assunto, mas que não é possível confundir a liberdade de opinião com a liberdade de cometer crimes. Então, a partir do momento em que há manifestações de ódio contra a democracia e as instituições, em que há, por exemplo, a defesa de abolição do Estado de Direito, graves ameaças aos poderes constituídos, graves ameaças a pessoas, a indivíduos, o estímulo de outras pessoas a cometerem crimes. Então, por exemplo, em alguns momentos o dito deputado falou em ucranizar o Brasil, e aí hoje a Ucrânia está muito em evidência devido à guerra, mas alguns não sabem que alguns anos atrás aconteceu na Ucrânia um movimento de ultradireita, e nesse movimento servidores públicos foram retirados à força de dentro de seus gabinetes, mortos e jogados em lixeiras. Então, esse foi o contexto, e esse era o contexto de ucranização do Brasil que alguns movimentos radicais de ultradireita falavam, inclusive em manifestações de rua. E esse deputado, ele em vários momentos disse, e em vários momentos convocou pessoas
a fazerem no Brasil, com os ministros do STF, a mesma coisa que foi feita na Ucrânia, o que ele chamava de ucranizar o Brasil. Então, ele trouxe ofensas diretas, ameaças diretas no curso do processo, inclusive ele respondia a uma ação penal e ele a todo momento estava ameaçando aqueles julgadores do processo. E a decisão do STF nessa ação penal foi exatamente nesse sentido de que isso não é liberdade de opinião e não é mesmo, meus amigos, isso não é liberdade de opinião. Isso é crime e como crime deve ser punido. O próximo julgado também foi inserido no Código Penal e, na verdade, também é a Ação Penal 1044, que trata sobre o deputado Daniel Silveira. Na ação, houve uma tese defensiva no sentido de que aqueles crimes que foram imputados ao deputado federal Daniel Silveira haviam sido abolidos, ou seja, de que existia uma abolitio criminis em relação àqueles dispositivos imputados ao deputado, já que esses crimes estavam na Lei de Segurança Nacional. Então, por exemplo, tivemos os artigos 23, inciso 2 da Lei de Segurança Nacional, os artigos 18 e 23, inciso 4 também da Lei de Segurança Nacional. E aí, meus amigos, é necessário que se saiba que lá em 2021 foi editada a Lei 14.197 de 2021, lei essa que revogou a Lei de Segurança Nacional, que de fato era um fóssil legislativo do período da ditadura militar. Era uma lei que realmente já fazia tempo que deveria ter sido revogada e que não trazia o espírito de defesa do Estado Democrático de Direito. Isso é um fato. Era uma lei ultrapassada, uma lei feita em outro momento. Acontece que a Lei 14.197 de 2021 trouxe uma nova roupagem, inserindo no Código Penal um capítulo de crimes contra as instituições democráticas, além de trazer algumas modificações em dispositivos em outros capítulos do Código Penal. E o objetivo disso era realmente atualizar aquilo que estava posto na Lei de Segurança Nacional sob um viés agora de defesa da democracia. Então, meus amigos, diante disso não houve um abolitio criminis total de tudo que estava lá na Lei de Segurança Nacional, porque alguns dispositivos foram incorporados ao Código Penal, trazendo o mesmo fato típico da mesma forma que estava lá na Lei de Segurança Nacional. E aí, alguns exemplos. Artigo 286, parágrafo único. Incitação ao crime. Incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou entre elas e os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Então, esse dispositivo traz o mesmo fato típico que estava lá no artigo 23, inciso 2 da Lei de Segurança Nacional. Houve aqui continuidade normativa típica. Outro exemplo, artigo 359-L do Código Penal, tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Aqui, meus amigos, houve continuidade normativa típica com os delitos previstos lá nos artigos 18 e 23, inciso 4 da Lei de Segurança Nacional. Portanto, mais uma vez um caso de continuidade normativa típica. Nesses casos, a única questão é ver onde houve lei penal mais benéfica, e aí nesses casos vai se aplicar o dispositivo do Código Penal, e onde houve uma lei penal agravadora ou mais maléfica, caso em que se aplica a Lei de Segurança Nacional, sempre pró-réu, mas não houve abolício crime. O próximo julgado foi inserido no artigo 150, inciso 6, alínea A da Constituição Federal. O destaque ficou assim:
sociedade de economia mista estadual, prestadora exclusiva do serviço público de abastecimento de água potável, de coleta e tratamento de esgotos sanitários, faz jus à imunidade tributária recíproca sobre impostos federais incidentes sobre patrimônio, renda e serviços. Amigos, a imunidade tributária recíproca está prevista lá no artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição Federal. Vejamos. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao DF e aos municípios instituir impostos sobre, e aí, meus amigos, muito cuidado, impostos, não tributos em geral, apenas impostos, sobre patrimônio, renda ou serviços um dos outros. Essa imunidade tributária tem um objetivo muito importante dentro de um Estado democrático de direito e de um Estado federalista como é o Brasil, tendo em vista que ele tem por objetivo exatamente permitir uma autonomia dos entes públicos, dos entes estatais, sem a possibilidade de que um ente tribute o outro. Então, por exemplo, se a União tivesse a possibilidade de instituir impostos sobre o Estado, ou o Estado sobre o município, isso poderia ser utilizado de uma forma política, seja para favorecer situações políticas favoráveis ou para desfavorecer situações políticas que são contrárias entre um e outro ente da esfera. Então, por exemplo, se o presidente tem aliança política com o governador do estado, poderia fazer algo positivo para esse estado ou prejudicar outro estado que não há aliança política ou que há oposição política. E aí, a questão aqui é se essa sociedade de economia mista, que é prestadora exclusiva de serviço público, faz jus a essa imunidade tributária. E aí, meus amigos, prevalece na Corte o entendimento de que para a extensão da imunidade tributária recíproca da fazenda pública para sociedades de economia mista ou empresas públicas, é necessário o preenchimento de 3 requisitos. Quais são esses 3 requisitos? A prestação de serviço público, a ausência de intuito de lucro e a atuação em regime de exclusividade, ou seja, sem concorrência. Então é necessário verificar. Nesse caso, a ação tratava da Companhia de Saneamento do Sergipe. E aí? Essa companhia presta serviço público? Presta serviço público. Ela tem intuito de lucro? No caso concreto, não. E a atuação é em regime de exclusividade, ou seja, sem concorrência? É sim. Por que é necessário verificar se é sem concorrência? Porque senão você imagina, o seu concorrente não paga imposto e você paga. É justo? Não, não é justo. Causa uma concorrência desleal. Então, nesse caso concreto, os 3 requisitos estavam atendidos e, portanto, foi reconhecida a imunidade tributária. Então, meus amigos, por hoje é isso. Eu agradeço muito a você que nos ouviu até o final. Faço aquele convite de sempre para você que ainda não conhece o Clube da Lei, nosso clube de membros. Acesse legislaçãointegrado.com.br. Lá você vai conseguir acessar vários materiais de degustação. Você vai conseguir fazer o cadastro gratuito na nossa plataforma para entender como é que funciona o nosso clube de membros. E ao assinar, você terá acesso a vários planos de leitura, uma assinatura ilimitada a todos os planos de leitura da plataforma, a um material atualizado semanalmente e que te possibilita um estudo integrado de lei seca e jurisprudência. Algo que foge realmente daquele estudo monótono de lei seca, que te dá uma contextualização, não só da jurisprudência, como também da lei seca, e que te permite, acima de tudo, um estudo com continuidade, para que você não precise ficar trocando de material a cada novo concurso. Então, é a organização, a atualização e um estudo completo. Fica esse convite, não deixa de acessar para conhecer e caso goste, não deixe de fazer parte
que a gente está te aguardando aqui no nosso clube. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito e até a próxima.